E sabe quem vai chegar com a gente agora? Carolina Brígido, jornalista especializada em cobertura no Supremo Tribunal Federal, jurídica. Carol, vem ajudar a gente a entender toda essa história. A gente estava agora há pouco com pergunta já de cara, assim. Vamos nessa, vou passar para você, Chico. Só vou dar boa noite para a Carol antes. Bem-vinda mais uma vez, prazer te receber, Carol. Não estamos ouvindo, Carol? Agora estamos. Estamos ouvindo? Sim, agora temos seu áudio, Carol. Vamos lá, Chico, vai lá. Não, o Brasil inteiro quer saber. Quando sai, eu vou fazer uma pergunta difícil, quando sai o diabo dessa denúncia a Jair Messias Bolsonaro? Ou vai passar, a gente vai ganhar o Oscar e não chega a isso? Chico, essa é a pergunta de $1 milhão, né? O Brasil inteiro quer saber. Mas tem uma dica boa. Na semana que vem, agora na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma suas atividades oficialmente. Durante esse recesso, foi um pouco um recesso sem férias que a gente viu no Judiciário, porque tiveram muitos ministros que estavam trabalhando ao longo desse recesso, o Procurador-Geral da República também estava trabalhando, então tinha uma certa expectativa, né? Assim como o Chico, o Brasil inteiro estava esperando. Quando que vem essa denúncia, já que está todo mundo trabalhando, inclusive Alexandre de Moraes. Então, estava todo mundo ali esperando, inclusive, o entorno de Jair Bolsonaro, né? Não apenas a gente estava esperando isso. O que vai acontecer? A partir desse retorno das atividades, vai ficar cada vez mais perto. Durante esse recesso, o Procurador-Geral da República ele estudou muito bem o assunto e ele está preparando uma denúncia robusta. Para ele, não interessa apresentar uma denúncia com pressa. O que interessa para ele é apresentar uma denúncia que tenha elementos suficientes, indícios suficientes, uma narrativa bem costurada do que aconteceu ali naquela trama golpista, não apenas a participação de Jair Messias Bolsonaro, mas também o alto escalão das Forças Armadas, ex-ministros, ex-autoridades. Então, assim, é um grupo poderoso e que uma denúncia sem muito fundamento acabaria enfraquecendo o Judiciário, enfraqueceria o Ministério Público, porque não teria elemento suficiente para resultar em condenação. Então, respondendo à sua pergunta, a qualquer momento a gente está aqui atento, aguardando essa denúncia, mas o mais provável é que seja agora no início de fevereiro, é o que se diz aqui em Brasília, é o que dizem os ministros do Supremo, que tem essa expectativa de que essa denúncia chegue logo ao Supremo. Muito bem. Muito bom, Carol, já fui pega de cara com essa. Já respondeu, e respondeu muito bem. Eu fiz uma pergunta da rua, né? Eu estava no metrô agora, a Júlia, espectadora nossa aqui, e aí, quando eu vou prender o homem? Então, o lugar que você passa, a pergunta ao ICL é essa, então... Carol respondeu brilhantemente. É isso aí, de Carolina Brígido. Só fazendo um adendo aqui. Denúncia não é prisão, denúncia não é condenação. Claro, é o início de uma provável ação penal, porque depois que o Supremo recebe essa denúncia, ele precisa julgar essa denúncia e transformar, se for o caso, as investigações em ação penal. Uma vez aberta a ação penal, Bolsonaro e o seu entorno ali, que participou dessa trama golpista, é transformado em réu. Essas pessoas viram réis. E aí, depois de um novo processo investigatório, depois ao fim de uma ação penal, é que pode haver condenação e, em havendo condenação, pode haver prisão. Quando que acontece prisão antes disso? Quando tem alguma emergência, quando alguém é pego tentando obstruir as investigações ou causando, né, como a gente diz aí no popular. Se alguém estiver causando muito nas investigações, vai preso antes de ser condenado. Exatamente. Foi o caso do Braga Neto, do general Braga Neto, por exemplo, né? Exatamente. Ele estava ali, foi pego tentando obstruir a investigação, tentando atrapalhar o serviço dos investigadores. E aí isso é motivo, sim, para uma prisão preventiva, que se chama no direito, que é um direito de prender alguém antes da condenação para não atrapalhar a ordem pública, para não atrapalhar as investigações, ou seja, fica quieto aí enquanto a gente termina de investigar. Muito bem. E essas ações penais podem levar bastante tempo, né? A preocupação toda, eu acho, de quem quer ver justiça sendo feita nesse caso da trama golpista, já que a gente não pôde ver justiça sendo feita em outras barbaridades que foram feitas pelo Bolsonaro no exercício da presidência da República, é
se uma ação penal como essa, complexa, que envolve muitas camadas, muitas autoridades, algumas delas que estão dispostas a colaborar, outras não, se é possível julgar isso até o final de 2025, para que isso não contamine tanto o ano da eleição presidencial. Queria te perguntar, Carolina, se existe essa preocupação, se se fala sobre isso nos corredores de Brasília, no STF, de tentar liquidar essa ação penal, que teria que ser feito muito rapidamente, considerando esses trâmites que você descreveu aqui. Quer dizer, uma vez que o Procurador-Geral da República apresente a denúncia, ter uma aceitação rápida da denúncia por parte do Supremo para poder abrir o procedimento de julgamento numa ação penal. Olha, gente, se eles quiserem julgar tudo e condenar Bolsonaro ou inocentar, a gente não sabe ainda o fim dessa ação penal, embora a gente tenha muitas dicas do que vai acontecer. Se eles quiserem fazer isso tudo até o fim do ano, vai precisar ser feita uma verdadeira força-tarefa. A gente tem um exemplo não muito distante, que é o caso do Mensalão. O caso do Mensalão, coincidentemente, tinha 37 réus, que é o mesmo número de investigados nessa trama golpista que deve chegar a denúncia no Supremo Tribunal Federal. A denúncia do Mensalão chegou lá em 2007, e a denúncia foi recebida em 2007, na verdade, em 2006 foi apresentada a denúncia, em 2007 ela foi recebida pelo STF, foi aberta a ação penal 470, que era a ação penal do Mensalão. Para vocês terem uma ideia, entre o recebimento da denúncia até o julgamento, passaram-se 5 anos. Foi em 2007 o recebimento e o julgamento começou em 2012. Na época, tinha algumas peculiaridades que hoje a gente não vê mais no STF. Naquela época, essas ações eram julgadas no plenário, onde atuam os 11 ministros do STF. Agora, essa denúncia deve ser julgada na primeira turma, que tem só 5 ministros. Então, já facilita, é menos ministro para julgar. Mas, ainda assim, o parâmetro que a gente tem é de um tempo muito longo. Naquela época, também, a gente tem que ponderar que o Supremo não tinha essa expertise em julgar ação penal. Ainda não tem, não é a especialidade do STF. O STF é um tribunal constitucional que, por força da regra do foro especial, julga também pessoas com autoridade. Então, autoridades públicas, né? Então, o que acontece? Embora não seja a especialidade do Supremo, o Supremo tem se imiscuído nessa área do julgamento penal, demora, claro que demora. Se eles quiserem fazer em 1 ano o que o Mensalão fez em 5 anos, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, mas dentro do Supremo existe sim essa disposição, existe sim essa preocupação desse julgamento não contaminar as eleições de 2026, embora a gente veja que é um pouco impossível, né? É bem difícil ter um julgamento com uma condenação ali nas portas da eleição presidencial e que isso não contamine de alguma forma a disputa de 26. Carol, a respeito dessa história sobre o uso de algemas dos deportados, a gente está falando muito sobre isso hoje aqui, o Jamil Chad também ajudou muito a gente entender que foi um acordo entre Brasil e Estados Unidos em 2021, mas que o uso disso aqui em território brasileiro é algo que deve ser respeitado do ponto de vista dos direitos humanos. Quero te perguntar do ponto de vista do que o governo brasileiro pode fazer a respeito disso, respostas jurídicas que pode dar para essa crise, então, também para essa chegada dos brasileiros que estão chegando aqui algemados nesse momento, e não só algemados, né, mas com diversos relatos de hematomas, de maus tratos, enfim. O que o governo brasileiro pode fazer nesse momento de forma efetiva? Gabi, é interessante, né? Porque não foi só o uso de algema. A gente viu, os passageiros estavam acorrentados. E assim, passando calor, passando fome, não podendo usar o banheiro, ou seja, tinha um tratamento ali totalmente desumanizado, tratando mesmo como uma criminalidade perigosa essas pessoas. E existe tem uma posição assim do Brasil que acaba ficando muito delicada, porque o governo brasileiro não quer entrar em confronto direto com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, não pode permitir que isso aconteça em território nacional.
Hoje, o ministro da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, ele deu uma declaração dizendo exatamente isso, que o governo Lula não quer afrontar, mas, ao mesmo tempo, não vai admitir esse tipo de ilegalidade. Então, fica uma linha bastante tênue. O que a gente viu? O próprio Lewandowski, ele foi protagonista de uma decisão que existiu no STF em 2008 sobre o uso de algemas. Na época, o Supremo decidiu que a algema tem que ser usada em caso excepcional e fez uma súmula vinculante. O que é isso? É quando o Supremo decide uma questão, edita uma súmula e essa súmula precisa ser aplicada por todo o judiciário e também pela administração pública. Então, ela tem um caráter vinculante não apenas do judiciário, mas também administrativo. O texto da súmula é assim: só é lícito o uso de algema em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Ou seja, se não ficou comprovado que esses presos realmente ofereciam um risco a quem estava em volta ou ofereceram algum tipo de resistência à prisão, esse uso é totalmente ilegal. Agora, resta saber o seguinte, você pergunta qual o tipo de tratamento jurídico que isso pode ter no futuro. Pode ser que nenhum, porque apesar de ser uma ilegalidade patente, será que o Brasil vai querer pagar o preço de uma relação bilateral com os Estados Unidos problemática por conta dessa questão? Precisa saber se vale a pena comprar essa briga ou se é o caso de, nas negociações ali dos bastidores, eles conseguirem chegar a um acordo sobre como tratar esses presos, esses deportados, esses imigrantes, as próximas levas, né? Então, eu acho que o caminho do diálogo está sendo muito mais cogitado hoje do que um vamos para a guerra, entendeu? Vamos para a luta, porque a situação já está bastante tensa do jeito que está, né? Se coloca o judiciário no meio dessa briga internacional, pode ser que inflame mais ainda as relações entre os dois países. É isso, Carol. Obrigada demais. Importante a gente ter você num dia como hoje e sempre também um prazer te receber, querida. Valeu. Obrigada, queridos. Até a próxima. Até mais. Até, boa noite. Jornalista Carolina Brígido conversando aqui com a gente. A gente vai trazer outros assuntos. Na verdade é bem rapidinho, gente, para a gente trazer uma atualização dos deportados. Saiu no Globo agora há pouco, lá em Brasília, o Itamaraty convocou encarregado de negócios da Embaixada Americana para pedir esclarecimentos. Então, já temos uma medida depois da reunião do presidente Lula com o chanceler Mauro Vieira, né? Então, a secretária de Comunidades Brasileiras no Exterior e Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty, a Márcia Loureiro, chamou para uma reunião esse encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. E ela pediu explicações sobre esse tratamento que foi dado aos brasileiros deportados na sexta-feira. Esse encontro aconteceu hoje e o Globo apurou com integrantes ali do governo brasileiro. A posição do Itamaraty continua sendo a mesma, né? Eles disseram que é inaceitável esse tratamento dado aos brasileiros e falaram muito, a gente falou longamente sobre o uso das algemas, falaram muito a respeito disso, que o Brasil tem pedido, tem insistido para tentar trocar por um outro procedimento, por dignidade para essas pessoas. Eles não cometeram crime em território brasileiro, gente. É óbvio. E provavelmente não cometeram crime também lá nos Estados Unidos. Mas digamos que a lei absurda prevê a algema lá. Subiu no avião, chega aqui sem algema, pelo amor de Deus. Mas é super importante, viu, Chico? Porque é importante, para quem não sabe, os corpos diplomáticos, né, as equipes diplomáticas de outros países gozam de muitas imunidades aqui. Então, por exemplo, um deputado federal, Chico, ou um senador, pode convocar o dono do CL, pode convocar o Chico Saga para prestar esclarecimentos na Câmara. Não pode convocar um diplomata de outro país. O judiciário pode convocar para uma audiência, para ouvir, né, no curso de uma investigação, qualquer cidadão brasileiro. Não pode fazer isso com um diplomata. Então, o único que tem poder de chamar um diplomata na chincha, como a gente fala, chamar na moral, é o Poder Executivo. E o governo Lula fez isso. Acho que é um gesto super importante para mostrar que não vai haver impunidade nesse caso.
Super importante. Muito importante. Não, tem que ter alguma cobrança, não é casa de manjona. Até porque ontem a gente teve uma primeira sinalização para a gente entender qual é o posicionamento do governo brasileiro, uma nota falando a respeito disso, de como está sendo apurado até essas violações todas e dando uma sinalização. O Elô também trouxe informação de bastidor dizendo que a preocupação é que não recaia num caso parecido com o da Colômbia. E acho que é histórico já, o Itamaraty e o governo Lula, né, mais especificamente o governo Lula tem esse histórico de sempre estar ali tentando por meio do diálogo. Então, acho que vai seguir esse caminho mais uma vez, mas seguindo firme nessa posição de que as algemas e que esse tratamento não é aceitável. Então, a gente tem aí informação, novidade a respeito disso, logo, o Brasil, na verdade, o Itamaraty, na verdade, ainda não falou oficialmente dessa reunião, mas a gente já tem informações do jornal Globo a respeito disso.